E aí, irmãos? Boa noite, queridos. Boa noite, Irmandade. Estamos aqui ao vivo, né? São 7h09. 9 agora, 7h10 vai ser. 7h10. Estamos aqui na frente dessas câmeras de televisão, na Igreja Quadrangular, da 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do bairro Jardim Canadá. E hoje, irmãos, para nós não perdermos tempo, né? Para nós aproveitarmos esse tempo de ociosidade, mas é um tempo muito importante. Até hoje eu postei no Face que para mim não é isolamento, né? É uma obrigação de estar isolado dentro de uma casa com quem a gente ama. Para mim isso é um prazer, não pode ser assim tratado como um castigo, né? Poxa, eu estou isolado, não posso trabalhar, não posso sair, estou de castigo. Nós não estamos de castigo, nós estamos cumprindo uma determinação das autoridades para o nosso próprio bem. Mas aí nós, aproveitando, né, o irmão Claudemir, que é o nosso professor da escola bíblica, nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes, irmãos. E aí eu queria colocar o Claudemir diante de uma bomba dentro das igrejas, né? Verdade. O vinho. Pode beber ou não pode beber? Paulo mandou Timóteo tomar um cálice de vinho, né? Timóteo, toma um cálice de vinho, realmente está na Bíblia, como um remédio, como medicamento. E algumas pessoas usam tudo isso para uma justificativa bíblica para poder beber. E aí eu falei com o Claudemir, irmão, vamos tratar alguns assuntos. Ontem nós tivemos culto, amanhã nós vamos ter culto, hoje nós temos esse estudo bíblico. Quarta-feira nós teremos outro estudo bíblico com o Gemuel, vamos falar um pouquinho sobre unção, né? E quinta vamos ter um cultaço bíblico aqui, um abençoado em nome de Jesus, né? Amém. Irmãos, só lembrando aqui, queridos, como nós estamos aí com um toque de recolher às 20 horas, os nossos cultos serão às 19 horas, tá, queridos? Hoje, por exemplo, nós temos que terminar aqui 15 para as 8, né? No máximo 10 para as 8 para chegar em casa, correndo, né? Nós vamos pegar. Senão os homens pegam mesmo, né? Claudemir, Deus abençoe, queridos. Fique atento aí, irmão. Manda pergunta para cá, pode compartilhando aqui no nosso Face aqui, que nós estamos atentos a tudo. E a gente vai interagir, tá bom, queridos? Boa noite, Claudemir. Deus abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Aproveitando aqui, o pastor nos colocou nessa situação aqui, uma questão que foi levantada na escola bíblica. Moderação ou abstinência? Qual a tua ideia em relação a isso? Qual é a ideia do povo de Deus em relação a isso? As pessoas estão defendendo muito a questão da moderação e deixando de lado princípios bíblicos. Então, baseado nessa questão, a gente está aqui hoje à noite para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Bem isso aí, né, Claudemir? Sabe que a bebida, o vinho principalmente, né? O vinho para o judeu ele tem um outro significado. Para nós aqui no Brasil, né, no Ocidente, o vinho é uma bebida alcoólica, né, como uma cerveja, como uma cachaça, como um bom apreciador, né? Tem as suas qualidades do vinho. O pessoal lá em Israel, eles tinham o vinho como uma outra situação, né? O vinho era um sinal de alegria, né? As festas não podiam faltar vinho. Aí a pessoa fala assim, mas por que não pode beber se Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho? Se não pode beber, Jesus não podia ter transformado? Irmãos, eu estou numa palavra assim do apóstolo Paulo. Posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E é por isso que eu pedi para o Claudemir para trazer alguma coisa aqui. Vamos falar sobre o vinho, Claudemir? As qualidades, então. As características, vinho alcoólico, vinho não alcoólico, que tipo de vinho. Vamos lá, senão não vai dar tempo, né, irmãos? Porque o assunto é longo e é bom, hein? Vamos correr, então. De acordo com dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, 22% dos casos de bebida, no caso, bebida entre famílias, estão relacionados a suicídios. 22% relacionados à violência de trânsito. 15% relacionado a câncer, tanto de mama como intestino, e 50% relacionado à doença que mais mata, que é a cirrose. Então, a questão é abstinência ou moderação? Para o judeu, eles defendiam a abstinência, mas o cristão moderno hoje está defendendo a moderação. Tanto é a questão que muitas pessoas estão bebendo moderadamente, dizendo assim, estão se esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Amados, lá em Provérbios 20, versículo 1, depois, se você quiser anotar, você lê aí depois na tua Bíblia. Em Isaías, capítulo 5, versículo 22. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18.
e no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 29 e 30, e principalmente em Eclesiastes 10, 19, a ideia, na palavra de Deus, você lendo a princípio a ideia que o vinho, a bebida alcoólica, era um princípio de alegria, trazia alegria às pessoas. Mas no contexto bíblico, será que em todas as situações o Senhor usou o vinho como bebida alcoólica? Pois é, Claudemir. Essa é uma pergunta, né? Que A questão é a seguinte, queridos. Vamos fazer um intervalinho aí? Vamos fazer um intervalinho aí, porque depois desse intervalinho que vamos ter aqui, nós vamos responder essa pergunta, né, Claudemir? Vamos lá, trazer então. essa pergunta, essas soluções. Irmãos, fique atento aí, porque... Não sai daí. senão, irmãos, o irmão Claudemir falou que pode beber. Gente, fique atento, Alô, pai, muito deixa importante. Eu te contar. Né? Acabei de assistir uma TV que está bombando nas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram e no próprio site deles. Acessa lá, www.liberdadetv.com.br. Tá aqui? Tem jogos, músicas, notícias, filmes Provérbios e muito mais. 20, versículo 1. E aí, filhão, como está? Com tudo isso que a Liberdade TV nos proporciona, não temos como não gostar, não é, filho? Vou lá agora acessar a Liberdade TV. Abraço. Eu vou acessar agora... Provérbios 20, versículo 1, Isaías 5, versículo 22. Muito bom. Compartilhe com seus amigos aí, galerinha. Obrigado. Provérbios 20, versículo 1. Isaías 5, versículo 22. Efésios... E aí, irmãos? E aí? Estamos de volta aí, gente? Ó, que interessante aqui, né, irmãos? A gente falou um pouquinho sobre o vinho aqui e aí algumas pessoas já começaram a comentar, né? Já começaram a falar algumas perguntas, mas tudo bem, né? Estudo bíblico ao vivo. E aí, William Moura está nos assistindo ali em Toledo, né? Muito bem, vamos lá, Claudemir. Qual que é a tua... Vamos entrar nas questões polêmicas, então, aí. Nosso primeiro problema é essa questão de moderação e abstinência. Que as pessoas, elas tratam a bebida, tratam o vinho na palavra como algo que traz alegria. A nossa segunda questão está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 33 a seguir, onde a gente vai ter uma base bíblica que o próprio Jesus bebeu vinho. E essa é uma das grandes confusões na cabeça do cristão. Eu, inclusivamente, logo que me converti, essa era uma polêmica na minha cabeça, porque eu pensava, se Jesus bebeu vinho também, então eu não tenho restrição em beber vinho. Se o próprio Jesus teve essa concepção de beber, então eu poderia também beber. Mas você indo pela palavra de Deus, você vai ver que o vinho, no Antigo Testamento, para o judeu, ele era usado de várias formas. O vinho ele era usado como medicamento, como asepsia de instrumentos cirúrgicos, instrumentos médicos. O vinho também era usado para tratamento de feridas. O vinho ele tinha várias situações que ele era usado, inclusive lá onde o pastor levantou a questão que Paulo aconselha a Timóteo a beber um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Mas daí nessa questão, né, Claudemir, é bem nítido ali a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele ainda fala assim, ó, tome um cálice de vinho, não falou assim um garrafão, 1 litro, né? Um cálice de vinho. Tem que ter cuidado. Por causa do teu problema de estômago. É o que eu falei agora esses dias aqui, irmãos. Quem que nunca usou maconha, né? Eu usei maconha, a gente usa maconha, substância, né? A maconha, a substância da maconha, a xilocaína, que é o medicamento que os dentistas usam para que a gente possa fazer um tratamento dentário, né? Como um medicamento para anestesia, muitos deles são provenientes da própria maconha. Então, Deus fez tudo para o bem. O homem que foi lá e desvirtuou, né? Sobre o vinho. Pastor, uma coisa interessante é que
Se você for buscar algumas fontes, você vai ver que 200 anos antes de Cristo, a palavra para vinho era, até anotei aqui, grelco, cicla, no Antigo Testamento era ramar, e lá no tempo de Noé era tratado como iaim. Mas daí ela foi traduzida na Septuaginta como a palavra oinos. E a palavra oinos ela tem duplo sentido, dependendo do contexto em que essa situação está acontecendo. Então, por isso que eu falo, o vinho na palavra de Deus nem sempre vai aparecer como bebida alcoólica, bebida embriagante. Se você, para a gente ter uma noção de contexto, o contexto de Noé. Noé, quando sai da arca, ele era agricultor, ele faz a plantação da vinha, está lá em Gênesis 9:18. Ele faz a plantação da vinha e ele produz o seu vinho e ele embriaga-se. É a mesma palavra iaim, só que agora é traduzido para oinos. No contexto de Lamentações 2:12, vai falar lá que as crianças na rua choravam por falta de leite, do peito da ama e também pelo vinho. Ou seja, nesse contexto, a criança não estaria bebendo bebida alcoólica. Então, tudo dependendo do contexto na palavra de Deus, ou era bebida fermentada ou bebida alcoólica. Então nós podemos dizer que o vinho que se refere à Bíblia, que ele não é 100% alcoólico. Todos os tipos de vinho, que esse que você citou para as crianças... Na realidade, tem um contexto diferente para essa situação. Esse mesmo vinho, na questão do Paulo, que Paulo levanta para Timóteo, onde ele diz que para ele tomar um cálice de vinho por causa dos problemas estomacais, que é a polêmica de hoje em dia que as pessoas usam para defender a tese de que um cálice de vinho faz bem para a sua saúde. Estudiosos dizem que não, cientistas dizem que não. Você tem que tomar em grandes proporções para aquilo trazer algum tipo de benefício. O vinho, na realidade, a uva ela tem um agente lá que esse agente ele faz realmente bem para a saúde, mas só em grandes proporções. Tá, então nós temos que desmistificar Vamos tudo lá. isso, né, Claudimir? Para não haver confusão, né? Eu tenho um caso aqui na igreja, muitos anos atrás, que aconteceu, que um irmão foi na casa do outro irmão, o irmão estava meio parado, meio desviado, e o irmão veio do vício, Perigoso. né? Todos nós viemos de Não uma se situação afaste de meio, Deus, né, amados. de uma situação meio difícil. E aí o camarada vai lá e fala para ele que podia beber, porque estava na Bíblia. Ele falou, não, pastor, irmão, não pode, né? O pastor disse que nunca falou sobre isso, não, mas pode, abre a sua Bíblia aí. Abriu lá, Paulo mandando Timóteo tomar um vinho, e o irmão se empolgou e saiu dali, foi comprar um Olha garrafão só. de vinho e nunca mais voltou para a igreja, né? Então essas faltas de entendimento aí, né? Essa falta de compreensão, muitas vezes, que nos prejudica e que leva as pessoas ao vício. Então, eu assim, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando sobre isso aqui. É interessante, né? Uma pergunta aqui, só um momentinho. Eu não falo sobre isso. Não considero a bebida, não aconselho, e não bebo, e não tenho vinho na minha casa, só bem para a saúde. Eu prefiro suco de uva. Suco da vide. Da vide natural, né? Fala, Guri, tem a Mosto. pergunta? Tem uma pergunta aí? Quem está perguntando Vamos aí? lá, Agora? queridos. Olha, o Johnny está perguntando. Boa pergunta, Johnny. Essas bombas, elas vinham. O Johnny Boa Batista pergunta. está perguntando então se o vinho que Jesus bebia tinha álcool. Tinha ou não tinha? Não tinha. Porque para o judeu era considerado primitivo a ideia de beber bebida alcoólica. Existiam várias técnicas de fermentação de vinho, de conservação de uva. Tem uma pergunta interessante, baseada no que o Johnny falou ali. Vou até jogá-la para o senhor. O que o senhor acha? É possível manter a uva fresca o ano inteiro? Não é possível. É uma questão interessante, né? Para o judeu, naqueles tempos, eram possíveis. Porque, por incrível que pareça, diz que em Israel faz frio boa parte do ano. E logo após a colheita da uva, logo o término da colheita, as primeiras uvas prensadas eram colocadas em tambores, em barris, vedado com piche e colocadas submersas em água gelada durante 40 dias. E quando se tirava esse suco da uva, ele ficava conservado para o ano todo. Olha que interessante aí, né? A gente Era tem o noção mosto. de que isso. O mosto, isso é o mosto. O mosto da uva. O mosto da o vinho uva. Que a mais Bíblia doce, fala né? no O suco mosto mais também, doce. né? Então, Sim. para o judeu, como era considerado primitivo ele beber bebida alcoólica, esse suco da uva que era tirado, o mosto, o primeiro suco ali, que era conservado o ano inteiro, era o mais doce. Então, eles misturavam com água, que se tornaria o vinho.
ele não tinha então nenhum tipo de álcool nesses vinhos. Então. Tinha uma outra técnica, pastor, que eles ferviam a uva, ferviam as uvas e faziam um xarope, criava-se uma borra, uma pasta, e aquilo era misturado na água e adoçado com mel. Daí a ideia das bodas de Caná lá, onde Jesus vai transformar a água em vinho. Os criados nem se apavoram, você percebe pela palavra que imediatamente eles obedecem a Jesus. Eles vão e eles começam a encher as talhas. Exatamente. É isso aí, queridos. Tem mais pergunta aí? Vamos fazer mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Olha, a Beatriz está perguntando aí, qual que é o vinho que foi usado na Santa Ceia? Quero mandar um abraço aqui para a Brenda, a Dione Batista, para a pastora Marisa Senna está assistindo também, Deus abençoe. A Gisele Buchmann, os Buchmann estão todos lá ligadinhos, meu amigo Francismar, a dona Beatriz que acabou de fazer a pergunta, essa é bombástica. Essa é complicada. Terezinha Moura lá de Alegrete, oh meu Deus, um abraço Terezinha, saudade de você, mano. Deus abençoe aí. A Rose Frageres, parabéns Rose, recebo nossos parabéns, dia de aniversário hoje, parabéns, né? Completando mais uma data, num momento assim não tão agradável, né? Daqui a alguns dias é minha esposa, a pastora Suzete, dia 27. E sexta-feira, pegaram uma época ruim, né? Não dá nem para fazer festa, né? Mas vai sair, viu, pastora Suzete, meu amor? Vai sair, viu, Rose? Vai sair, uma hora vai sair. Uma hora sai. Vamos lá, então a pergunta é Santa Ceia. Qual é o vinho que foi servido? Vamos lá. Ceia. Queridos, a Santa Ceia, se você for pela palavra, não é difícil de entender. Porque os escritores ali, Lucas, Mateus, Marcos, eles falam sobre o quê? Eles não falam sobre o vinho na ceia, eles falam sobre o fruto da vide. Qual seria o fruto da vide? O fruto da vide seria o mosto do vinho, as primeiras uvas amassadas, o primeiro suco, o suco mais doce que Jesus usou na Santa Ceia. Então esse seria o vinho usado por Jesus na Santa Ceia. Tá, então essa pergunta é respondida, mas eu pergunto assim, Claudimir, ó. Existia também o vinho alcoólico, né? Que Noé, você falou que o Noé saiu da arca, ele bebeu e ficou embriagado. As filhas de Ló, elas embriagaram o pai, porque aí como o Sodoma e Gomorra foi destruído, né? E elas tiveram que, enfim, começar todo aquele processo para procriação, para produção. Um dos primeiros pecados da Bíblia, né? Após o dilúvio, exatamente, o incesto, né? Mas elas embriagaram ele, né? Esse vinho, que tipo de vinho é esse? Como é que faziam isso? Como é que é o esquema desse vinho aí? Esse vinho era um vinho fermentado. Esse vinho, ele usava o mesmo processo da fermentação. Ou seja, se você for olhar no contexto, os sacerdotes, era qualquer tipo de bebida fermentada, tanto a cerveja e o vinho que eram usados no Antigo Testamento, porque ainda não tinha bebidas destiladas. Então a bebida fermentada era considerada impura, era considerada algo que Deus não aprovava. Então, para eles era totalmente proibido. Mateus Buchmann está lá ligadinho conosco. Fala, a Mateus. pastora Adriana, pastor Gladys, lá na cidade de Ibema. Estão reclusos em Ibema, assistindo a gente também. Daqui a pouco vai ter uma live com os jovens aí, né? Com o pastor e a pastora. Marcos Falkenbach, Honório Serpa. Um abraço, Marquinho. Fique com Deus aí, querido. Deus abençoe essa criança, Maria. Né? Quem mais está aqui ligadinho conosco? O irmão Alexandre Pires Lisboa, não sei se está trabalhando, está em casa, mas está assistindo, né? A Sônia Cristina também, né? É um assunto muito interessante, né? Irmão Claudimir, a questão do vinho, né? O que mais você podia falar sobre o vinho aí para nós aí? Voltando ali à questão da Santa Ceia, na época da Páscoa era totalmente proibida o uso de fermento de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então era proibida o fermento de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então não tinha como haver fermentação, nada fermentado durante a Páscoa. O vinho deles é diferente desse nosso vinho. Vai ter intervalo agora ou não? Intervalo não? Não está planejado? Esse vinho nosso aqui, ele é diferente. Primeiro porque nós vivemos em épocas diferentes, né, Claudimir? Verdade. Aquele 2.000 anos atrás era uma situação, 3.000 anos atrás era uma situação, hoje é outra, né? Tem a questão comercial, tem a questão cultural, né? O vinho pro o judeu tinha uma situação, tinha uma questão, e para nós tem outra totalmente diferente, né? Então, só para nós voltar para o intervalo ali, Claudimir, tem mais alguma coisinha que você queria deixar para nós responder depois, quando voltar aí? Mas eu quero que fique bem frisada a questão de moderação ou abstinência.
No caso, o Timóteo, ele era abstênico, ele não tinha, totalmente, a bebida era algo restrito na vida dele, ele não aceitava. Mas Paulo aconselha ele a tomar um cálice de vinho, ele toma um cálice de vinho, por quê? Como medicamento, como remédio, Como medicamento. Né? Você já viu aquelas farmácias ali, gente, que nós vamos aí, muitas vezes, aí, hoje não se usa muito, né? Mas o nome delas é drogaria, né? Porque vende droga. Drogaria se compara a drogas, né? Porque o remédio, ele realmente é uma droga. Ele faz um bem para a gente, mas ele tem efeitos colaterais. Eles, muitas vezes, ajustam a nossa saúde por um lado e estragam por outra, né? Mas é isso aí mesmo, né? Então, vamos lá para o intervalinho aí. Já voltamos a falar um pouquinho mais sobre o vinho, tá, queridos? Alô pai, deixa eu te contar, acabei de assistir uma TV que está bombando nas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, Instagram e no próprio site deles. Acessa lá, www.liberdadetv.com.br. Tem jogos, músicas, notícias, filmes e muito mais. E aí, filhão, como está? Com tudo isso que a Liberdade TV nos proporciona, não temos como não gostar, não é, filho? Vou lá agora acessar a Liberdade TV. Abraço. Eu vou acessar agora, então. Olha só, esse aqui é o site da Liberdade TV. Muito bom. Compartilhe com seus amigos aí, galerinha. Obrigado. Tudo certo então, gente? Vamos lá, Claudimir, que o pessoal tá bombando aqui, homem, hein? As perguntas aqui, né? Não, vamos pôr a nossa polêmica aí. A Rose está fazendo uma pergunta aqui, nós não respondemos, ela colocou um monte de ponto de interrogação aqui, né? Que é feito do caroço. Vamos lá, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui, gente, que nós estamos complementando aqui do vinho que o apóstolo Paulo manda o Timóteo, né? Para quem não sabe, o Timóteo era o companheiro do apóstolo Paulo. E Paulo sabia tudo do Timóteo, né? Da doença dele, da enfermidade que ele tinha um problema de estômago. Irmãos, então já abre um parênteses aqui, Claudimir, porque veja só, Paulo e Timóteo, Paulo orava por cura e milagres aconteciam. A Bíblia fala lá em Atos que Paulo orava pelos aventais, as pessoas levavam roupas para Paulo, e Paulo orava, lenços, né? E as pessoas eram curadas. E agora ele tem um filho na fé que anda com ele, que é Timóteo, e quantas vezes ele deve ter orado por Timóteo, né? E Timóteo não foi curado. Olha que interessante aí, queridos. E Timóteo não foi curado. Aí ele fala assim, não, então toma um cálice de vinho por causa do teu problema no estômago. Mas Paulo não tinha orado, Paulo não tinha poder? Paulo tinha. Irmãos, nem tudo vai ser curado do coração, porque Deus tem seus propósitos, seus projetos, né? Então aí é uma questão que a gente tem que analisar, né? Ah, mas eu estou na igreja, lá eu nunca fui curado disso, com aquele problema do resto da vida. Pois é, querido, Timóteo também tinha um problema no estômago. O Paulo, grande apóstolo Paulo, que conversava com Jesus, assim, um cara super, né? E manda Timóteo tomar um cálice de vinho, né? É para nós entender. Tem mais uma pergunta, mas vamos lá, irmão. Vamos lá, porque o tempo está passando e nós temos que sair daqui 15 para as 8, senão a polícia nos pega. Vamos concluir essa parte do Paulo aqui. Como na época não havia o processo que a gente tem hoje, né, de industrialização do vinho, que a filtragem do vinho tem até um nome científico para isso, que eu não me recordo agora, na época não tinha. Então eles usavam o vinho, misturavam o vinho em uma proporção, até lá eu não cheguei a ler, mas eu vi algumas fontes no Talmud do judeu, na Mishnah, que aconselha-se a diluir o vinho, uma parte de vinho para 10 partes de água, ou uma parte de vinho para 3 partes de água. E mesmo com baixo teor alcoólico que ficaria na água, no caso, ele servia para matar as bactérias da água e para purificar a água. Então esse vinho era usado nesse sentido como remédio.
Quando Paulo aconselha Timóteo a tomar um cálice de vinho por causa dos seus problemas estomacais, ele estava dizendo, Timóteo, faça a diluição, use isso, faça as medidas certas, dilua o vinho na água e tome como remédio por causa do teu problema de estômago. É isso aí? É isso aí. Tá respondido, né? Irmãos, agora aqui, ó. Ixi, tem tanta pergunta, não estou dando investimento aqui, né? Tinha uma pergunta aí? Tá. Então o William tá. Moderação ou abstinência? O William tá tudo bem. Ele botou assim, ó. E tá aí. Então, no resumo disso tudo, beber vinho é pecado ou não é pecado? A mesma questão do começo, moderação ou abstinência. Aí tem a terceira classe, daqueles que querem ir no embalo, né? Por o que os outros falam. Mas a questão é assim, William. Tem uma parte bíblica que todos nós conhecemos que diz assim, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas do Espírito. Então essa questão assim do vinho está bem clara que é assim, ó, é pecado. Porque a Bíblia diz, um amigo meu na época, o João, e participei várias vezes. E ali eu, naquela reunião ali de pessoas lutando contra o vício, né, os alcoólicos anônimos, os AA, eles falavam sempre a mesma coisa, tudo não começa com o primeiro copo. Quando a pessoa fala assim, tudo começa no primeiro copo. Não começa no primeiro copo, começa no primeiro gole. Então a pessoa toma um gole de vinho, e aí depois ela, de um gole, ela toma 2, depois ela toma um copo, depois ela toma... Vai ativando o cérebro, ele vai criando aquela necessidade. E a Bíblia é clara, viu, William? A Bíblia é clara, não vos embriagueis com vinho. Então ela não está dando uma opção, ela não está sugerindo, ela está determinando, né? Ela afirma negativamente, não se embriague com vinho. Porque ali, quando a pessoa se embriaga, ou quando ela fica bêbada, ali há contenda, briga, dissolução, confusão, inimizades. Então, para evitar, não bebemos. Mas tem uma outra pergunta aqui, irmão Claudimir. E a cerveja sem álcool, pode ou não pode? Olha, já um assunto puxa o outro. Qual a diferença de vinho sem álcool ou de cerveja sem álcool? Está no mesmo contexto. Tanto o vinho sem álcool como a cerveja sem álcool. A influência e a consequência vai ser as mesmas. Olha aí, então, o Mateus aqui, que na palavra, em Provérbios 31:6, diz que de bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. O que significa esse contexto? O que significa esse versículo? Que aqueles que estão prestes a morrer, o vinho aos que estão angustiados. Porque o vinho é o que nós falamos ali, Mateus, no início. O vinho ele é também, e o vinho ele traz alegria, né? Só que assim, até que ponto a gente vai beber para fazer para o angustiado deixar de ficar angustiado, para o infeliz se tornar feliz, para aquele que vai morrer ficar pelo menos aliviado, para quem vai morrer como um anestésico, para quem está angustiado para ficar um pouco mais feliz. Mas será que ele não vai cair naquela passagem, na palavra que eu acabei de citar? Será que ele não vai se embriagar e em vez de ficar feliz, ele vai se tornar um camarada chato, que vai brigar com todo mundo, que vai ter contenda? Então, queridos, a cerveja, o vinho, a cachaça, tudo que contém álcool deve ser eliminado das nossas vidas. Me falaram assim um dia para mim lá, quando eu pastorava em Três Barras, a igreja, vocês não podem nem beber. Eu falei, posso beber. Não, mas beber vinho, beber cerveja. Eu falei, posso? A Bíblia não proíbe. Você pode? Eu falei, sim. Onde é que está escrito na Bíblia que não pode? Não, é verdade. Aí eu falei, rapaz, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm, por isso que eu não bebo. Hoje, Claudimir, a gente tem muitos filhos que são viciados, muitos jovens que são viciados, muitos jovens que não saem do vício por causa dos pais. Eu tenho uma história de uma pessoa, de uma pessoa muito querida, que ele tinha aqueles barzinhos na casa dele, ali cheio de bebidas alcoólicas, né? E de vez em quando ele tomava uma ali. Mas só que ele já chegou num estágio que ele conseguia superar, só que o filho não. E o filho se formou na faculdade e foi para a formatura. O pai da formatura veio para casa com a esposa e ele foi festar com os amigos, né? Pô, estava formando e tal, né? Lá pelas 4, 5 horas da manhã, um telefone toca, alguém chamando ele que o filho dele tinha acidentado, tinha morrido. Quando ele chegou lá no local do acidente, o filho estava no carro, acidentado, morto, lá, com garrafas de vodka, garrafas de bebida alcoólica que ele tinha no seu barzinho. Quando ele voltou para casa, depois de tudo aquilo, com a tristeza profunda, com uma dor profunda no coração, ele olha para o barzinho dele, lá tinha sumido as bebidas que o filho pegou. Então, gente, não é bom. Bebida não é bom. Tem mais alguma coisa sobre o vinho? Só acrescentar
algo ao que o pastor está falando, em relação à pergunta do irmão aí da cerveja também. Se a Bíblia fala lá em Tessalonicenses 5:20, algo assim, não entristeçais o Espírito. Quando Deus formou o homem, o que ele soprou dentro do homem? O Espírito de vida. Então, onde você for, o Espírito está com você. Tudo que você fizer, o Espírito está com você. O Espírito Santo, ele, de certa forma, ele é obrigado a te acompanhar onde você vai. E a partir do momento que você está bebendo a bebida com álcool ou sem álcool, ou fermentada ou não fermentada, você está entristecendo o Espírito que está dentro de você. E Paulo fala lá em Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como que você vai sujar a casa e querer que o Espírito habite em você? Então, respondendo a questão para o irmão, e se é pecado ou não, cabe a consciência, a nossa consciência, os princípios da palavra, de que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que zelar pela casa. Zelando pela casa, o Senhor habita dentro de você. Então a Rose aqui, a irmã Rose, aniversariante do dia, está falando assim, qual que é a diferença da cerveja sem álcool e do vinho sem álcool? Então irmã, aí entra assim na questão, no meu ponto de vista, Claudimir, entra a questão de interpretação. Nós erramos muito na interpretação. Você sabia que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, né? Histórica, literal e figurado. Então, muitas vezes a gente vê que aquilo que é figurado a pessoa interpreta de um sentido literal, o que é literal interpreta de um sentido figurado, o que é histórico é uma história, é um fato que aconteceu numa determinada época, por um determinado povo, por uma determinada cultura. A cerveja sem álcool, assim, por que eu não aconselho? Ah, mas ela não tem álcool. Irmão, se Deus nos libertou, quantas pessoas vieram viciadas para a igreja no alcoolismo, que começou tudo pela cerveja? Quando Jesus nos libertou do alcoolismo, da cerveja, nós nos tornamos libertos. Ah, mas então eu vou tomar bebida, cerveja sem álcool. Você precisa? Você tem necessidade? Para que você vai tomar cerveja sem álcool hoje? E você vai ver, porque aí vai ativar o teu cérebro, é uma questão psicológica, vai ativar a tua mente, o teu cérebro vai ativar e vai começar a dar aquela vontadezinha de tomar aquela cerveja que você tomava antes, porque o teor alcoólico não vai estar na cerveja que você está tomando, porque ela é sem álcool. Vai faltar alguma coisa na cerveja sem álcool, né? O álcool. Então o que te dava prazer na cerveja antes de você vir para a igreja, quando você se tornou um viciado? O álcool na cerveja. Aí você veio para cá, Jesus te libertou, você não precisa mais tomar cerveja com álcool. Ah, não, agora criaram a cerveja sem álcool. Aí você vai tomar cerveja sem álcool. Mas vai ficar faltando alguma coisa, o álcool. O que a pessoa fala? Amanhã depois ela fala assim, dá nada não, só uma latinha, né? Só para me lembrar aqueles velhos tempos, tô com vontade de tomar. E aí ela começa tudo de novo. Então, para evitar, queridos, para evitar, né? Não se deixe tentar pelas situações, corta, né? Não deixa que a tentação venha. Tá bom? Seja abstêmico e não moderado. Tem pergunta aí, irmão? Jesus transformou a água em vinho nesse casamento. Quer dizer que pode ingerir na comemoração, em comemoração? Pode ingerir? Então, a pergunta da irmã Jucineide é essa, né? Se Jesus transformou a água em vinho num casamento, qual que é a explicação que nós teríamos para isso aí, Claudimir? Conforme a gente leu ali no começo, em Eclesiastes 10:9 ali, que o vinho, na palavra, era entendido como sinônimo de alegria em festas e casamentos, em qualquer comemoração. Mas relacionado ao que Jesus fez, o milagre que Jesus fez, Jesus não transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em suco da vide, no mosto, no primeiro suco ali, no suco mais doce. Então, para o judeu, como a tradição do judeu era totalmente proibido, era questão primitiva você tomar qualquer tipo de bebida embriagante. Quando se fala no mosto, no fruto da vide, para o mestre Sala ali, que você pode ver na palavra lá que o mestre Sala chega e fala, por que você escondeu o melhor vinho? Então o vinho, quanto mais doce, a primeira uva esmagada, quanto mais doce, era considerado o melhor vinho, o bom vinho, e não o vinho embriagante. Um abraço para a Liliane, para a Patrícia que estão assistindo, a Jocineide, né? Lidiele, Beatriz. A Beatriz aquela passagem bíblica que eu falei ali, que ela colocou para nós, está em 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim, tudo me é permitido,
mas nem tudo me convém. me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém. Então, irmãos, o tempo é curto, ó, estamos terminando aí, já são 15. Amanhã nós vamos ter culto aqui às 7 horas da noite, tá, querido? 7 horas, das 7 horas às 8, amanhã o irmão Hélio Herter vai trazer a palavra para nós. E nós temos louvor amanhã, né? Hoje não tem louvor porque hoje é uma passagem bíblica, né? Que é um estudo bíblico. Amanhã temos o nosso louvor, temos o nosso culto. E quarta-feira, gente, quarta-feira... Vamos falar sobre unção, vamos falar sobre óleo de unção, vamos falar sobre quem deve ungir, quem que não deve ungir. Às vezes o irmão vem aqui na igreja e fala, pastor, me arruma um pouquinho de óleo para me levar para casa, né? Tá errado. E nunca entrou na igreja, aí o vizinho pega aquele óleo e sai ungindo tudo. Gente, é bíblico, isso pode, não pode. Quem que tem que ungir? Quem que vai ungir? Quem que tem autoridade para ungir? Né? Às vezes nós pecamos nisso, né, irmão Claudemir? Inclusive os de dentro da igreja pecam nisso, por não saber distinguir a diferença entre unção e propósito da unção. A Fabielle, a Bruna e o Márcio, estudo top, tudo muito esclarecedor. A Viviane também está dizendo que foi esclarecedor. A Johnny está dizendo que a nossa alegria é vir do Senhor e não de uma garrafa de bebida, e é verdade, né? Nádia Willeman também está aqui ligadinho conosco. Deus abençoe, querida. Não sei quem é, mas não lembro dela, mas Deus abençoe. A pastora Adriana Victorianos, tudo muito bem explicado, parabéns, né? A Lidiele está respondendo aqui, não, tá, obrigado. Aí, bom, irmãos, o nosso tempo hoje ele é meio curto, né? Quando a gente resolveu fazer isso aqui, a gente já queria fazer das 8 às 9, daí veio o horário... Toque de recolher. Toque de recolher. Aí estamos aqui... Mas amanhã, 7 horas, estamos aqui, 19 horas. Amém. Amém, Claudemir? Vamos fazer a oração da fé, agradecer a Deus aí? Por essa oportunidade. Pode fazer, irmão, dirigir a nossa oração em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Eleve teu coração ao Senhor. Peça para Ele que aquilo que você não entendeu, que o Espírito do Senhor Ele venha sobre você e Ele te explique. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada vida que está, Senhor, assistindo, Senhor, este programa. Por cada pessoa, Pai, que neste dia, Senhor, se propôs a aprender um pouquinho da Tua Palavra. Estamos aqui, Senhor, não somos donos da verdade, Pai, mas queremos, Senhor, aprender para Te servir melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento, abençoa este homem, esta mulher, abençoa esta família, Senhor, que está em casa, está, Senhor, dentro do seu lar. Que esse momento seja um momento de união, de comunhão, de reconciliação, Pai. Que haja perdão, que haja, Senhor, uma aproximação maior dos familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cremos e entendemos pela Tua Palavra, Senhor, que tudo será breve. É um breve e momentâneo momento de tribulação. Que tudo, Senhor, colabora para o bem daqueles que Te amam. E aqui está um povo que Te ama, Senhor. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Amanhã, então, eu espero vocês às 19 horas. Deus abençoe.